Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 5 de fevereiro de 2026, e nós estamos aqui para mais uma devocional. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nessa manhã, a nossa devocional, a nossa divisa se encontra lá em Gênesis, capítulo 37, do 1 ao 11, e ao terminar, nós vamos ler também o 45, versículo 1. Então, abre sua Bíblia, deixa aberta aí do seu lado para você acompanhar comigo essa leitura de hoje da nossa devocional. E o tema da nossa devocional de hoje é Sonhos que Sustentam. Então, vou ler aqui a devocional de hoje e depois nós vamos para a leitura bíblica, tá certo? Diz assim a nossa devocional: José recebeu sonhos de Deus ainda jovem, mas sua jornada até o cumprimento deles foi marcada por rejeição, injustiça e dor. O que parecia ser uma sequência de tragédia era, na verdade, o caminho para o propósito eterno de Deus. Cada detalhe, o poço, a escravidão, a prisão, fazia parte do plano divino para preservar a vida do seu povo. A história de José nos ensina a valorizar também os pequenos capítulos da nossa vida. Os desafios grandes ou pequenos não são obstáculos, mas ferramentas que Deus usa para nos moldar e posicionar. Nada foge do controle do Senhor. Tudo já está escrito em seu livro, desde antes da fundação do mundo. Confie. Os sonhos de Deus continuam vivos, mesmo quando o caminho parece confuso. Mesmo quando o caminho parece confuso, os planos de Deus continuam em pé na minha e na sua vida. Vamos para a leitura bíblica? Lá em Gênesis 37, do 1 ao 11, para nós entender melhor sobre esse sonho, né? Sonhos que sustentam. Diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 16 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudavam os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiar ainda mais. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: Estávamos amarrados os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Queridos, eu acredito que vocês sabem da história de José, né? E José, o que José passou foi algo que Deus permitiu que ele passasse, porque Deus queria preservar a vida do seu povo. O que é que eu aprendo com essa devocional de hoje?
Eu não sei do que você está passando, como tem sido sua luta, mas eu quero lhe dizer que em tudo há um propósito. Diante da sua luta, não pergunte por que a Deus, mas para que, Senhor? Porque há um propósito em tudo isso. Em toda a nossa trajetória, em toda a nossa história, há um propósito. Deus nos criou para a sua glória, para vivermos conforme a vontade dele. E José não foi diferente. A palavra dele diz aqui que em José, Deus tinha o plano de preservar a vida. E foi o que aconteceu. Devido ao sonho de José e relatar aos irmãos, os irmãos ficaram com ciúme. Outra coisa que eu aprendo: cuidado com quem você desabafa, cuidado para quem você fala sobre os teus sonhos. Nem sempre podemos contar os nossos sonhos para todos. Aqui, foram os próprios irmãos de José que a odiaram por causa do seu sonho. A palavra diz, lá no verso 11, que o pai de José ficou refletindo naquele sonho. Ele entendeu. Quando ele relatou: olha, o meu segundo sonho é que as estrelas, o sol, 11 estrelas, sol, vão se curvar diante de mim. Então, ali era Deus ali se revelando para José em sonho. E ele foi e falou, externou aquilo. Por isso que está registrado nas Escrituras, para que nós tenhamos cuidado. E lá em Gênesis 45, no verso 1, que você também pode ler aí na sua Bíblia, vai dizer assim, a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Esse capítulo aqui, 45, é onde José revela a verdade, lá no Egito, quando ele estava liderando ali, o governo ali, estava no governo ali, a mando de Faraó, e a terra inteira morrendo de fome, se acabando em fome. E os irmãos dele foram lá, a mando do pai, Jacó, comprar comida. E aqui, nesse versículo que nós acabamos de ler, de Gênesis 45:1, aqui foi a hora que José se revelou para os seus irmãos. Então, aquele sonho que José teve com 16 anos era uma revelação de Deus. Às vezes, meus amados, nós também temos essa revelação do Senhor na nossa vida. E às vezes nós compartilhamos com pessoas erradas. Então, o que é que eu quero trazer para você nessa manhã? Cuidado com quem você compartilha teus sonhos. Cuidado, seja vigilante. Mas entenda que Deus sempre vai colocar alguém no teu caminho, alguém na qual você possa desabafar, na qual você possa compartilhar, tá certo? Então que nessa manhã você entenda que é muito bom fazer parte desse plano de Deus. José fez parte do plano, do propósito de Deus. E por isso aqui, hoje, nessa manhã, eu estou falando para você sobre esse propósito. Eu e você fomos criados com propósito. Então, se você hoje estiver passando por lutas e provações, entenda que tem um porquê de Deus. Tem um para quê do Senhor. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te ilumine e que você possa seguir o seu caminho entendendo que Jesus Cristo está à frente, se você permitir que Ele cuide da sua vida e que Ele cuide de todos os detalhes. Deus está trabalhando nos bastidores da sua dor para cumprir os propósitos eternos. Queridos, muitas vezes a dor vem para que eu e você entenda que quem está no controle é Jesus Cristo e não nós. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Oremos. Pai, nessa manhã te glorificamos, te louvamos,
por tua palavra lida, Senhor, por falar conosco, por entender, Pai, que tudo nessa vida há um propósito teu, Senhor. Muito obrigada por ter nos criado, Senhor, para o teu reino, para o teu propósito. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Deus, que aonde chegar essa devocional, que o teu Espírito Santo possa se revelar a estas pessoas, que elas possam entender que são amadas pelo Senhor, que o Senhor veio por elas, Senhor, e que o Senhor tem planos e propósito na vida de cada uma delas, Pai. E que o Senhor nos permitiu chegar até 5 de fevereiro de 2026. É porque o Senhor tem muito mais para nós, para nos ensinar, Pai. Então continua conosco, abençoa a nossa vida, a nossa família, cura, sara as nossas enfermidades, ó Pai, da alma, do físico e do espiritual. E eu coloco nas tuas mãos, Senhor, cada vida que vai ouvir, que vai assistir essa devocional. Derrama chuvas de bênção sobre essas vidas e essas famílias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a minha oração. No teu nome eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém, meus amados. Até a próxima devocional.